Congresso trabalha até de madrugada e aprova nova meta fiscal do governo. Ela prevê um rombo de 170 bilhões de reais. PDT entra com representação contra o senador Romero Jucá. E comissão do impeachment tem reunião hoje para definir plano de trabalho para a nova fase da análise do processo contra a presidente Dilma. Bom dia. 16h30 de sessão para o Congresso aprovar a meta fiscal do governo interino. Michel Temer conseguiu a permissão do Congresso para, neste ano, fechar as contas no vermelho em 170 bilhões de reais. Antes do plenário, os parlamentares tentaram votar a mudança da meta fiscal na comissão de orçamento. Houve muito bate-boca e tentativas de obstrução da pauta por parte dos oposicionistas ao governo interino. Votação na Câmara. O regimento da Câmara pode ser usado. Por favor. Que isso? Sem quórum, a sessão teve de ser encerrada. A proposta seguiu, então, direto para o plenário do Congresso. Mas antes da meta fiscal, os parlamentares tiveram que decidir se mantinham ou não os vetos presidenciais a 24 projetos. Foram 3 os vetos derrubados pelos senadores e deputados. Com as rejeições, o produtor rural fica desobrigado de contratar seguro do mesmo banco em que tomou empréstimo. Policiais e bombeiros militares de 9 estados que participaram de movimentos reivindicatórios nos últimos 2 anos ficam livres de penas administrativas. E 20% do valor arrecadado com a venda de imóveis da União serão repassados para os municípios onde ficam as propriedades. Depois de mais de 13 horas, os congressistas ainda tinham que votar a mudança da meta fiscal, com a promessa de mais obstrução por parte dos oposicionistas. O arroxo social não é considerado pelo PSOL natural e exatamente por esse motivo o PSOL está em obstrução. A meta original de resultado primário previa um superávit de 24 bilhões de reais. Em março, o governo de Dilma Rousseff enviou uma proposta de alteração para cerca de 96 bilhões de reais negativos, que não chegou a ser votada. A mudança encaminhada pela equipe de Temer é de um déficit ainda maior, 170 bilhões. É praticamente o mesmo projeto que foi apresentado anteriormente. A única coisa que mexe só é na meta fiscal. Esse número para chegar a 170 é muito justo e o próprio Nelson Barbosa, ex-ministro da presidência Dilma, que eu conversei com ele, entendeu que também era justo esse número. A discussão sobre o tamanho do rombo no orçamento avançou pela madrugada. Esse espaço fiscal que nós estamos colocando é um espaço equilibrado que leva em conta, inclusive, algo que é prioridade para a maioria dos parlamentares que aqui estão, que é a renegociação das dívidas dos estados e das cidades. O que está sendo proposto aqui é um cheque em branco para que o governo possa remanejar recursos de umas rubricas para outras, gastar no que ele quiser e no final dizer que a meta foi cumprida. Os oposicionistas não conseguiram derrubar a sessão. O quórum foi mantido e às 3h55 da manhã o projeto foi aprovado. Aprovada a matéria, vai à sessão. Com isso, o governo de Michel Temer fica autorizado pelo Congresso a estourar o orçamento em 170 bilhões e 500 milhões de reais neste ano. O PDT quer que o Conselho de Ética investigue o senador Romero Jucá por quebra de decoro parlamentar. A representação foi entregue nesta terça-feira. O documento substitui a denúncia apresentada ao Conselho horas antes e assinada pelo senador Telmário Mota. Ele explicou que o objetivo é dar mais força política à acusação contra Jucá. O documento entregue na Secretaria-Geral da Mesa é assinado pelo presidente do PDT, Carlos Lupe. Na representação, o partido pede que o Conselho instaure processo disciplinar contra o senador Romero Jucá por tentativa de barrar as investigações da Operação Lava Jato
e cita as conversas gravadas de Jucá com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Foi extremamente grave e diz que precisava fazer um impeachment para poder criar um pacto nacional, inclusive com o judiciário, para paralisar a Lava Jato, na qual ele está citado, ele e outros grupos que ele acabou de citar. Pelo regimento, o presidente do Conselho de Ética, senador João Alberto, terá 5 dias para decidir se acata ou não a representação contra o senador Romero Jucá. Se o pedido for negado, caberá recurso ao plenário do Conselho. Se a decisão for pelo acolhimento do pedido, será escolhido um relator entre os membros do Conselho. O senador Jucá, que reassumiu o mandato nesta terça-feira, disse que não fez nada de errado e acusou os autores da denúncia. Um dos autores é um bandido, que a mulher está sendo presa hoje, provavelmente, o senador Telmário Mota, porque roubou dinheiro na Assembleia Legislativa para sustentá-lo, portanto, ele é um desqualificado. Nós vamos fazer esse debate também, para mim não tem problema nenhum. E o outro é o Carlos Lupe, que não merece nenhum tipo de comentário. O Jucá, ele pensa que todo mundo é do grupo dele. Eu nunca fui do grupo dele, porque eu sempre tive cuidado de não andar com mais companhia. Então ele pensa que todo mundo é igual a ele. Projeto em discussão na Comissão de Assuntos Sociais quer agilizar a pesquisa científica em casos de emergência em saúde pública. Laboratórios estrangeiros teriam acesso a material genético brasileiro. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Quem já teve, conhece a dor e as consequências dessas doenças. Os casos de microcefalia no país, que já passam de 1.300, levaram o governo a declarar no ano passado situação de emergência. Já para os pesquisadores, a luta é contra o tempo. Desenvolver nos laboratórios antídotos que possam proteger a população. Quanto mais informação, melhor a análise científica. O projeto, que está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais, quer facilitar o envio à pesquisa científica estrangeira de amostras com informações de origem genética. Supre essa lacuna jurídica, possibilitando que a Direção Nacional do SUS, que detém a competência técnica para tomar decisões em situações epidemiológicas que caracterizem a emergência nacional em saúde pública, adote ou autorize procedimento simplificado de envio ou remessa ao exterior de amostra que contenha informação de origem genética nesses casos específicos de emergência. E para garantir os direitos dos pesquisadores brasileiros, o projeto altera o marco legal da biodiversidade, aprovado em 2015. Ficou evidente agora nessa crise por causa do vírus Zika que nós não dispunhamos de uma segurança jurídica para que facilitasse os trâmites de acesso a informações com outros países e principalmente para a proteção também dos nossos pesquisadores. O Ministério da Saúde divulgou ontem um novo informe epidemiológico de microcefalia. O boletim confirma 1.434 casos de microcefalia em todo o país. A discussão do projeto do senador José Serra teve início na reunião da semana passada. Em função do pedido de vista coletiva, a votação foi adiada e o tema voltou à pauta da reunião desta quarta-feira, prevista para começar daqui a pouco, às 9 horas. Se aprovado no Senado, o texto será analisado pelos deputados. Outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Confira os destaques da pauta de cada uma delas. A CPI, que investiga contas irregulares de brasileiros no Banco HSBC no exterior, se reúne para votar o relatório final. A Comissão Temporária da Política Nacional de Segurança de Barragens faz reunião para examinar o relatório final dos trabalhos. Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça está o projeto que prevê agravamento de pena no caso em que a vítima de crime for pessoa idosa. A Comissão Especial do Impeachment se reúne às 11 horas. Os integrantes vão definir o plano de trabalho da comissão nessa nova fase do processo de impedimento da presidente afastada Dilma Rousseff. A Folha de São Paulo divulgou hoje conteúdo de gravação entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-senador Sérgio Machado. Sobre o assunto, a assessoria de imprensa da presidência do Senado divulgou nota. Abre aspas. O senador Renan Calheiros tem por hábito receber todos aqueles que o procuram. Nas conversas que mantém habitualmente, defende com frequência pontos de vista e impressões sobre o quadro. Todos os pontos de vista, evidentemente,
dentro da lei e da Constituição Federal. As opiniões do senador sempre foram publicamente noticiadas pelos veículos de comunicação, como as críticas ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, a possibilidade de alterar a lei de delações para, por exemplo, agravar as penas de delações não confirmadas e as notícias sobre delações de empreiteiras, todas foram fartamente veiculadas. A defesa pública de uma solução parlamentarista também foi registrada em vários artigos e colunas e o próprio STF pautou o julgamento do tema. O Senado, inclusive, pediu sua retirada da pauta. Em relação ao senador Aécio Neves, o senador Renan Calheiros se desculpa porque se expressou inadequadamente. Ele se referia a um contato do senador mineiro que expressava indignação e não medo com a citação do ex-senador Delcídio do Amaral. Os diálogos não revelam, não indicam, nem sugerem qualquer menção ou tentativa de interferir na Lava Jato ou soluções anômalas. E não seria o caso, porque nada vai interferir nas investigações. Fecha aspas. O Senado e a Câmara dos Deputados voltaram a abrir as portas para a visitação. As visitas guiadas pelos plenários e salões do Congresso foram interrompidas por questões de segurança de 29 de abril a 13 de maio. Nesse período, o Senado discutiu e votou a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma. O roteiro dura aproximadamente 1 hora, com saídas a cada 30 minutos, das 9 da manhã às 5 da tarde, de terça a quinta-feira. E para grupos com mais de 15 pessoas, as visitas precisam ser agendadas pela página congressonacional.leg.br/visite. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na nossa programação dos Boletins do Senado Agora. Até a próxima.